Na temporada de 2009, a Fórmula 1 abriu inscrições para novas equipes que desejavam competir na categoria. Dentre tantos nomes que surgiram, um deles chamou a atenção não só pela sua história, estranha história, mas também como a forma pela qual se desenrolou. Aquela não era a primeira vez na qual a equipe tentava entrar na competição, mas em sua história, o time nunca teve uma oportunidade melhor do que aquela. No fim das contas, o que era a Stefan GP? Como foi dito anteriormente, a Fórmula 1 recebeu várias inscrições em 2009. O processo foi aberto com o objetivo de preencher o espaço vazio no grid, que contava com apenas 20 carros. A ideia era de ter 3 equipes ao invés de 10, e de 15 inscrições a categoria escolheu 3. Nos bastidores, a Fórmula 1 e a FOTA, a Associação de Equipes de Fórmula 1, travavam uma verdadeira guerra acerca das mudanças. E no meio desse desentendimento, as novas equipes ingressaram na competição. Correr na categoria mais famosa do automobilismo tinha o seu preço e não era barato. Os novatos precisavam apresentar os seus planos com bastante antecedência, para garantir que eles sobreviveriam aos anos seguintes da entrada. A infraestrutura financeira precisava ser forte e aguentar ao longo prazo. Os valores para entrar na categoria eram altos e Zoran Stefanovic sabia disso. O empresário sérvio sonhava em competir na Fórmula 1 e desde 1996 buscava concretizar esse sonho, mesmo sem nenhuma ligação sólida com a categoria. Stefanovic foi piloto em pequenas competições na antiga Iugoslávia e, segundo o próprio, chegou a conversar com Bernie Ecclestone para trazer um GP para o seu país em 87, o que não deu lá muito certo. Zoran passou anos tentando criar uma equipe de corrida sediada no Reino Unido e em 96 ele decidiu dar um passo à frente, procurando George Wrighton, ex-engenheiro da Ford Corse e Ferrari, para a empreitada. Wrighton trabalhava como diretor técnico da equipe e o empresário sérvio queria ela nas pistas já no ano seguinte, 97. Vale lembrar que na época 2 equipes, a Stewart e a Lola, conseguiram ser aprovadas e elas ajudariam a preencher o grid. A Stewart demonstrava ter um projeto sério e o chefe da equipe, o tricampeão Jack Stewart, estava amparado pelo apoio da Ford. O caso da Mastercard Lola era uma bizarrice à parte. O time tinha patrocínio da empresa de pagamentos e até então aparentava ser uma equipe relativamente sólida para a categoria. Tudo mudou quando chegaram para a primeira corrida, na Austrália. Extremamente acelerado, o projeto do carro T97/30 era terrível e a dupla de pilotos da equipe, Vincenzo Sospiri e Ricardo Rosset, não conseguiram se classificar para a prova. Sem conseguir se classificar para o GP, a equipe chegou no Brasil sem o seu patrocínio Master, que desistiu ao ver o desempenho da Lola. A equipe rapidamente entrou em colapso e os seus restos chamaram a atenção de Stefanovic. O plano do empresário agora era o de utilizar os carros da falecida equipe e com eles formar uma base para uma nova tentativa de entrada, dessa vez agendada para 98. Da mesma forma que a sua primeira tentativa, o sérvio foi novamente ignorado por Ecclestone, dessa vez com a alegação de que a futura equipe não tinha a infraestrutura necessária. A segunda negativa de Ecclestone foi mais impactante para o empresário, que desistiu de entrar na Fórmula 1 nos anos seguintes. Tudo mudou com o anúncio de novas inscrições em 2009. Aquela era uma situação diferente. O mundo passava por uma crise financeira e a Fórmula 1 não escapou ilesa dela. Com várias equipes e montadoras sofrendo com os altos custos, a categoria decidiu por abrir inscrições para novas equipes, oferecendo a elas apoio sob a forma de regras. O regulamento proposto deveria dar suporte aos novatos inicialmente com um teto de gastos e depois com suporte tecnológico. Com a saída da Toyota e da BMW ao fim da temporada de 2009, as equipes contavam com 4 fornecedores de motores, a Mercedes, Ferrari, Renault e Cosworth. A FIA supostamente preferiu escolher equipes que utilizariam os motores Cosworth e devido a isso, Stefan ficou de fora mais uma vez. Stefanovic havia comprado os restos da equipe Toyota, o que incluía o chassis do modelo TF110. Dessa vez, os projetos estavam prontos e haviam sido produzidos para 2010, então eles seriam perfeitos para a nova empreitada. Além dos carros, a compra incluía o acesso aos motores e as instalações da equipe em Colônia, na Alemanha. Recusado mais uma vez, e dessa vez com uma equipe praticamente montada e pronta, Zoran reclamou com a Comissão Europeia, dizendo que o seu projeto foi tratado de forma injusta pela FIA. Enquanto o processo corria, a Stefan GP permaneceu trabalhando com esperanças de entrar no grid. Stefanovic contratou o engenheiro Mike Coughlan para se juntar ao time. Coughlan havia se envolvido com o escândalo de espionagem Spygate, um caso já explicado aqui no canal. Com o chassis em mãos, os engenheiros contratados para a equipe conseguiram montar um dos carros e o modelo TF110 foi rebatizado como Stefan S01. Vendo que a situação de sua entrada ficava cada vez mais difícil, Zoran entrou em contato com as equipes US F1 e Campos Meta 1 para entrar na categoria em parceria com elas.
Ambos os times sofriam com problemas financeiros e administrativos antes mesmo da estreia. A história da equipe americana, um caso que também já apareceu aqui no canal, era ainda pior. Mesmo fazendo uma boa promoção da imagem, mostrando os trabalhos da equipe em seu canal de YouTube e nas redes sociais, os americanos não conseguiam avançar com o projeto, construindo apenas algumas peças e um bico para o carro. Zoran inicialmente procurou os americanos, mas mesmo com a situação extremamente apertada, tanto Ken Anderson quanto Peter Windsor, chefes da equipe, recusaram a proposta. Restou ao sérvio ir atrás de Adrian Campos, e o chefe da equipe espanhola pediu 40 milhões de dólares pela equipe e pela entrada no grid. A proposta era demais para Stefanovic, e mesmo após algumas reuniões e visitas a fábricas, o acordo acabou não se realizando. O tempo estava acabando e com o início da temporada cada vez mais próximo, Adrian Campos vendeu a equipe para o fundo de investimentos Hispania Group de José Ramon Carabante, transformando a Campos na HRT. Questionamentos sobre o financiamento da Stefan GP também começaram a se multiplicar, tanto em relação à equipe quanto em relação ao apoio da AMCO, empresa de Stefan que estava dando suporte à empreitada. Christian Silt, jornalista de finanças da Fórmula 1, descobriu que a empresa não era exatamente do tamanho que Zoran propagandeava. A imagem passada era de que a AMCO era uma potência industrial sérvia no setor militar e que havia trabalhado com as forças de defesa alemãs e com a empresa Arianespace. As duas negaram o envolvimento. Silt revelou que a empresa de Stefanovic tinha apenas um funcionário registrado oficialmente e que a receita de 2009 girava em torno de 3 mil euros, com lucro total de apenas 42 euros. Como era possível a equipe fazer o que fazia, incluindo comprar os restos da Toyota sem dinheiro? O processo de formação da Stefan GP estava tão adiantado que até uma dupla de pilotos o time já dizia ter. Kazuki Nakajima deveria ser um dos pilotos e o japonês chegou até mesmo a experimentar o carro. A experiência aconteceu no estacionamento do circuito de Portimão e outros testes deveriam ser realizados, mas uma briga com a Bridgestone acabou cancelando os planos. O outro piloto deveria ser Jacques Villeneuve. A última vez na qual o canadense havia corrido em um GP de Fórmula 1 havia sido em 2006, então o preparo do campeão de 97 era bastante duvidoso. Em março e a poucos dias do início da temporada de 2010, a FIA divulgou que não permitiria a entrada de nenhuma outra equipe naquele ano. Naquela altura, a US F1 ainda tentava se estruturar para correr na temporada, mas o colapso era mais certeiro do que a sua participação, e isso já era uma vergonha grande o bastante para a Fórmula 1. A declaração da entidade foi um balde de água fria para Stefanovic, que havia noticiado que enviaria carros e um equipamento para a primeira corrida do campeonato na Austrália. Mesmo depois de tudo isso, o sérvio não desistiu. Em 2011, o empresário divulgou a assinatura de um contrato com o prefeito de Stara Pazova, uma cidade a 25 km de Belgrado, para construir o Stefan Technology Park. Nos planos estava a construção de um circuito na sede do Stefan GP, com o financiamento da obra vindo sabe-se lá de onde. No mesmo ano, o empresário anunciou que tentaria entrar novamente na categoria, mas dessa vez a FIA não escolheu nenhum dos projetos apresentados, que contavam com nomes como a Epson Euskadi, a Art Grand Prix e a Durango. Naquele ano, Stefan foi obrigado a devolver os chassis TF-110 para a Toyota, acabando de vez com as chances de entrar na Fórmula 1. O sérvio desistiu? Não desistiu. A FIA recebeu inscrições para a temporada de 2014 e Zoran reapareceu em cena, afirmando que tinha um projeto forte composto por pessoas experientes na competição. Dessa vez foi o próprio empresário que removeu a inscrição, sem dizer exatamente o porquê. O último projeto a ser considerado nas inscrições era o da equipe Haas, que decidiu segurar os planos e entrar apenas em 2016. Mesmo depois de tantas tentativas e fracassos, Stefanovic permaneceu com a Fórmula 1 no horizonte. Quando a notícia de que projetos chineses pretendiam se inscrever se espalhou, Zoran reapareceu, afirmando que a base de sua equipe seria em Parma. O projeto incluía o nome de Henrique Scalabroni, engenheiro que trabalhou na Williams e na Ferrari, e obviamente o pedido da Stefan GP foi negado. Nos últimos anos, algumas equipes e montadoras expressaram publicamente o desejo de entrar na Fórmula 1, incluindo alguns nomes bem famosos. Será que veremos uma nova tentativa da Stefan GP de entrar na Fórmula 1? Só o futuro dirá. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!